Convido a todos para que possamos fazer a nossa oração inicial, para que possamos dar início ao nosso programa da noite, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nesse momento, com alegria em nossos corações, suplicamos, Senhor, a Tua presença entre nós. Que possamos, nesta noite, encontrarmos aqueles elementos necessários para o nosso burilamento interior. Que o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece possa nos ajudar a abrir os portais da imortalidade. Que possamos, Senhor, também suplicar o Teu auxílio para angariarmos a medicação que necessitamos, para que possamos nos fortalecer quanto pessoas que temos responsabilidades na sociedade, com a família. Que esta noite, Senhor, possa nos apresentar todo aquele caminho que devemos trilhar para atingir, Senhor, a paz interior. Rogamos por todos que sofrem em humanidade e para todos aqueles ouvintes que nos acompanham nas noites de terça-feira com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Que os lares representados nesse nosso encontro recebam contributo do Teu excelso amor. E assim, rogamos a Ismael, o benfeitor espiritual do Brasil, a toda a falange que representa o Espiritismo nessas terras-luz, a permissão para iniciarmos o nosso trabalho da noite. Sê conosco, Senhor, e que Jesus, nosso mestre e amigo, nesse momento, possa tutelar a nossa jornada. E assim, só temos a Te dizer muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Caríssimos amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros da FEAC Minas, os nossos irmãos de toda a rede Amigo Espírita. Eu desejo a todos uma excepcional noite, que o nosso encontro realmente possa ser frutífero para todos nós. Nós estamos aqui, portanto, para dar continuidade aos nossos trabalhos da terça-feira. Lembrando que na última semana nós encerramos o estudo em torno do livro Leis de Amor. E nós tivemos a participação carinhosa, dedicada e eficiente do nosso irmão André Sobré, que por motivos doutrinários não pudemos estar com você na última feita. Mas agora, contando inclusive com a presença do André aí como moderador, nós vamos iniciar uma nova etapa no nosso espaço. E já era um desejo nosso, desde quando iniciamos esse projeto, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de trabalhar com vocês conteúdos históricos, trabalhar aspectos da obra que foi oferecida para todos nós por Emmanuel através de Chico Xavier, e também trabalhar, discutir, estudar pontos da vida do próprio medianeiro, de companheiros que fizeram parte de todo aquele conclave, de toda aquela
grande equipe de amigos servidores. Enfim, a nossa ideia é que esse programa pudesse trabalhar de uma forma a nos auxiliar cada vez mais a nos aproximar do conteúdo doutrinário, tendo Allan Kardec a nossa referência. E nós trabalhamos durante um tempo aspectos que envolveu a obsessão, depois fomos discutir, analisar o livro Leis de Amor, perguntas e respostas com temas extremamente atuais, e agora eu vou convidar vocês a gente trabalhar algumas semanas aqui de uma forma um pouco diferente. E foi muito interessante, porque chegou no momento oportuno. Desde o mês passado, o mês de abril de 2014, quando recebemos o periódico bendito da Federação Espírita Brasileira, a Revista do Reformador, que já completa o ano 132, exatamente no número 2221, nós fomos brindados com um artigo que foi dividido inclusive em 3 partes e que ele leva o seguinte título: A existência de Públio Lentulus ao tempo do imperador Tibério. Esse artigo, nós ficamos assim tão felizes em ter acessado, que nos ocorreu a vontade de trazer aqui para que a gente possa, no nosso espaço, também falar de história. E com isso a gente vai dividir para aqueles que não tiveram acesso ainda a essa reportagem, a esse artigo, mas que também ele vai dar bases para que a gente possa abrir, não é, o nosso entendimento e, quem sabe, sendo inspirados pelos nossos benfeitores, podermos, de repente, vasculhar mais alguns pontos que remontam à história do nosso querido Emmanuel. Então, gente, eu vou pedir a vocês que nessas semanas que a gente vai trabalhar esse artigo, que vocês possam nos apoiar, vibrando e contando também com a paciência de vocês, porque nós vamos ter que ler o artigo, para que a gente possa discutir os pontos que a gente venha a entender serem importantes para nós, ok? Então vamos lá, sem delongas. A primeira parte. O cargo especial na Palestina. O presente estudo, dividido em 3 artigos, tem por objetivo a avaliação dos dados históricos contidos na obra há 2000 anos. Psicografada por Francisco Cândido Xavier. Propõe-se especificamente a busca de dados em arquivos remanescentes da Roma Antiga sobre a historicidade do personagem protagonista do livro em questão, Públio Lentulus. Carlos Henrique Najib Assunção é o autor deste artigo. Vamos lá. Em fins de 1931, Francisco Cândido Xavier, pela primeira vez, visualizou o Espírito Emmanuel, que desde então guiou-lhe os passos acerca desse momento. E em 1937 o médium revelou: vi ali os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. A generosa entidade se fazia visível, para mim, dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Sempre que eu leio esse texto, me chama muita atenção que a primeira aparição de Emmanuel para Chico Xavier se deu em forma de luz, expressões de luz e em forma de uma cruz, a definir pontos importantíssimos que caracterizou todo o trabalho, todo esse projeto que a espiritualidade trouxe para todos nós, no sentido de
revivescência do cristianismo, o compromisso com o Evangelho. E a cruz também simboliza para todos nós os testemunhos, as responsabilidades que assumimos perante a providência divina. Esta foi a grande marca desse projeto que Emmanuel foi um grande coordenador. Bom, levando as suas dissertações, continua Chico, ao passado longínquo, afirma ter vivido ao tempo de Jesus, quando então se chamou Públio Lentulus Cornélios. Carlos Henrique comenta assim: Chico Xavier tendeu a ser criticado e ridicularizado pelo simples fato de o seu guia ter declarado ser personagem romano. Imagina-se também o furor causado na época diante de tal revelação. Se o ouvinte ainda não entendeu o porquê, para tanto convém mergulhar nas areias do tempo. O personagem citado, Públio Lentulus, já era conhecido e mencionado há muitos séculos nas tradições cristãs por conta da famosa carta em que descreve fisicamente Jesus. Eis aqui, enfim, a resposta com tanta ansiedade esperáveis. Ultimamente apareceu na Judéia um homem de estranho poder, escreveu Públio Lentulus, cujo verdadeiro nome é Jesus Cristo, mas a quem o povo chama o grande profeta. E seus discípulos, o Filho de Deus. Diariamente conta-se dele grandes prodígios. Ressuscita os mortos, cura todas as enfermidades e traz assombrada toda Jerusalém com a sua extraordinária doutrina. É um homem alto e de majestosa aparência. Sua face, ao mesmo tempo severa e doce, inspira respeito e amor a quem a vê. Seu cabelo é da cor do vinho e desce ondulado sobre os ombros, e dividido ao meio ao estilo nazareno. Sua fronte pura e altiva, sua cútis pálida e límpida, a boca e o nariz são perfeitos. A barba é abundante e da mesma cor dos cabelos. As mãos finas e compridas, os braços de uma graça encantadora, os olhos azuis plácidos e brilhantes. É grave, comedido e sóbrio em seus discursos, repreendendo e condenando. É terrível, instruindo e exortando. Sua palavra é doce e é acariciadora. Ninguém o viu rir, mas muitos o têm visto chorar. Caminha com os pés descalços e a cabeça descoberta. Vendo-o à distância, há quem o despreze, mas em sua presença não há quem não estremeça, com profundo respeito. Quando se acercam dele, dizem haver recebido enormes benefícios, mas há quem o acuse de ser um perigo para vossa majestade, porque afirma publicamente que os reis e os escravos são todos iguais perante Deus. Aqui tem a carta de Públio Lentulus para o imperador Tibério. Tal carta, continua
o nosso Carlos Henrique. Teria sido encontrada nos arquivos do Duque de Cesadini, em Roma, e foi impressa a primeira vez em 1474 em Colônia, por Ludolf de Cartagine. Discussões, porém, tendem a fazê-la muito mais antiga. Há quem diga que é da época do imperador romano Diocleciano. E outros lembram que Tertuliano, um dos pais da Igreja Católica, faz menção a ela no século II depois de Cristo. Para complicar ainda mais a situação, existem pelo menos 4 versões, o que indica uma provável intervenção do dedo humano viciado, modificando fatos e detalhes de acordo com seus interesses próprios. Sobre o autor da carta, Publio Lentulus, as informações que são comumente veiculadas em dicionários e enciclopédias tendem a considerá-lo como um personagem imaginário ou fictício. Nesse sentido, tratar-se-ia conforme consta no Diccionário de la Bible. Está assim registrado. Personagem imaginário, a quem se atribui uma carta apócrifa, que descreve a pessoa de Nosso Senhor. Supõe-se que tivesse sido governador da Judéia, antes de Pôncio Pilatos, e que ele tenha escrito a seguinte carta ao Senado romano. A carta de Lentulus é uma composição apócrifa. O seu caráter apócrifo é indubitável. Os copistas sequer sabiam que título dar a esse pretenso autor. Tal título variava na maioria dos manuscritos conhecidos. Uns o chamam procônsul, outros governador, ou praeses hierodilocimatinio, etc. Toda essa confusão decorre do fato de que nunca houve em Jerusalém ou na Judéia nenhum governador chamado Lentulus. Agora, amigos, pasmem. Já segundo a Enciclopédia Universal Ilustrada Europeia Americana, seria um personagem histórico fictício, suposto governador da Judéia antes de Pôncio Pilatos. Atribui-se-lhe uma carta dirigida ao Senado e ao povo romanos, que cita a existência de Jesus e que fornece pormenores do seu aspecto físico e de suas qualidades morais. Terminando com a afirmação de que Jesus era o mais famoso dos homens. A origem de tal documento é desconhecida. O certo é que foi impresso pela primeira vez na Vita Christi de Ludolfo, o Cartucho, Colônia, 1474. E pela segunda vez na introdução às obras de Santo Anselmo, Nuremberg, em 1491. Na Católica Enciclopédia é descrito ele como personagem fictício, supostamente um governador da Judéia, antecessor de Pôncio Pilatos, e que teria escrito a seguinte carta ao Senado romano ao referente a Cristo. Segue-se o texto da carta aqui, não reproduzido. A carta de Lentulus é, com certeza, apócrifa. Nunca houve entre parênteses, magistrado com o título de governador de Jerusalém. Nenhum procurador da Judéia teve por nome Lentulus, um governador romano da Judéia. Não teria escrito ao Senado, mas sim ao imperador, e não teria empregado expressões como profeta de verdade, filhos dos homens, ou Jesus Cristo. As duas primeiras expressões, a terceira é tomada do Novo Testamento. A carta, portanto, mostra-se como uma descrição de Nosso Senhor, tal como a piedade cristã a concebeu.
Vamos lá. Está começando a esquentar. Vamos voltar para o articulista, que escreveu assim: certamente, os conteúdos que repassam os 3 excertos transcritos baseiam-se em registros conhecidos da família Cornélio Lentulus, uma das mais conhecidas e ilustres da Roma imperial. Essa família ocupou cargos importantes, desde os anos mais remotos da República Romana. Há pelo menos uns 50 Cornélios Lentulus, conhecidos pelos historiadores atuais. Poderíamos citar vários, mas só no primeiro século depois de Cristo temos Gnaeus Cornélius Lentulus Gaetelucus, que foi cônsul no ano de 26 depois de Cristo. Cossus Cornélius Lentulus, que também ocupou o consulado no ano de 25 depois de Cristo. Publius Cornélius Lentulus Scipio, senador e cônsul, cujo filho foi bastante respeitado na época do imperador Nero. Os citados nominalmente acima tiveram carreiras públicas bem conhecidas, o que permitiu concluir-se que nenhum deles esteve na Judéia no tempo de Jesus, pelo que a igreja considerou o assunto bem resolvido. Está começando a esquentar. Mas eis que em meados da década de 30, no século XX, o jovem médium Chico Xavier, de uma cidade pequenina, de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, apresentou como seu guia o espírito que, repetimos, afirma ter sido este senador em existência pretérita, que fora legado imperial na Judéia e conhecera Jesus durante aquela encarnação. A história específica desse personagem, olha que interessante, a história específica desse personagem é contada no livro há 2000 anos, recebido pela psicografia de Chico Xavier em pouco mais de 2 meses. Longe de resolver a questão, obviamente o efeito foi contrário. Uns riram, outros vociferaram. Mas o fato indelével é que aquele jovenzinho, de pouquíssimo estudo, com rotina de trabalho intensa, dedicando-se à prática do bem na doutrina espírita, recebera a saga completa de um mundo desaparecido há séculos. Saga eternizada e reeditada até hoje. A imprensa da época teceu uma série de comentários que reproduzimos abaixo. Prosseguimos hoje na enquete em torno das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Há dias, em nosso entrevistado, declarou, entre outras coisas, que Emmanuel, guia espiritual do médium mineiro, se diz Públio Lentulus, governador na Judéia no tempo de Cristo. E que desse personagem não se vê, entre aspas, nem sombra naquela época, segundo dados de que dispunha. O interesse que nos leva a abordar esse assunto histórico é o esclarecimento que devemos aos nossos leitores, que vêm acompanhando a presente, entre aspas, enquete. E é por isso que, a propósito, fomos ouvir o senhor Silvano Sintra de Melo, cujas declarações reproduzimos a seguir. Perguntamos inicialmente a sua senhoria, o senhor Sintra de Melo, se Emmanuel, guia de Chico Xavier, disse ou não ter sido o governador da Judéia quando fora outrora Públio Lentulus. Prossegue o jornal com a resposta de Sintra Melo, querendo esclarecer os fatos. De fato,
Na psicografia de há 2000 anos, Lentulus não é apontado como governador da Judéia, porque já se sabia na época, 1938, que não tinha havido um governador da Judéia de nome Lentulus. Tinha-se que arranjar um motivo qualquer para que a dita personagem estivesse lá. E o motivo foi uma legação imperial. Voltando ao Carlos agora. Em linhas gerais, podemos dizer que as críticas são as seguintes. Não haveria sentido algum no fato de um senador romano permanecer tantos anos em uma província. Não compreende o cargo ocupado por Lentulus como legado imperial. Ainda mais quando se trata também de conciliar a missão com interesses particulares. O prefeito da Judéia, Pilatos, era um equestre, a segunda ordem mais importante de Roma, abaixo apenas da senatorial. Ora, Públio Lentulus era um senador, logo era superior ao primeiro. Seguindo o raciocínio, Públio faria cair por terra a autoridade de Pilatos, ou seja, o que decidisse deveria ser acatado pelo prefeito. O fato de Públio estar recebendo subsídios do Estado, o que, no entender dos críticos, seria feito apenas para adquirir honra, não havendo nenhum tipo de pagamento. Destacamos trechos do livro que serviram de base para algumas das críticas assinaladas, a fim de que o leitor entenda de maneira mais clara a situação. Poderias descansar um pouco na Palestina. Esse diálogo foi estabelecido entre Públio Lentulus com o seu amigo, também senador, Flamínio Severus. Poderíamos harmonizar vários problemas do nosso interesse e de nossas funções. Não me seria difícil obter do imperador dispensa dos teus trabalhos no Senado, de modo que continuasse recebendo subsídios do Estado, enquanto permanecesses na Judéia. Flamínio Severus em questão ao senador Públio Lentulus. Eu apenas antecipei. Havia servido, olha que interessante agora esse texto, havia servido 1 ano na administração de Esmirna, de modo a integrar-se da melhor maneira no mecanismo dos trabalhos do Estado. Mas não conhecia Jerusalém, onde o esperavam como legado do imperador, para a solução de vários problemas administrativos. Públio Lentulus sobre o julgamento de Cristo, em resposta a Pilatos. Se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários. Olha que interessante esse trecho. Voltando ao Carlos. Vocês me desculpem, mas eu estou na sequência da leitura porque ela é muito importante para as nossas conversas daqui a pouco. Acerca da natureza dos cargos que integravam a política administrativa do Império Romano, da qual Públio Lentulus fazia parte, pondera-se que havia 2 tipos de magistrados: altos funcionários públicos, das vastas regiões do mundo antigo dominados por Roma, no caso, províncias. Os menores, menos importantes, os maiores, mais importantes, entre os quais se inclui os procônsules, os propretores, entre outros. Estudando os cargos provinciais maiores, um nos chamou a atenção em particular. Legati, eram magistrados que acompanhavam o governo nas províncias. Os procônsulos e propretores na qualidade de seus lugares tenentes. Além de coadjuvarem e substituírem os governadores das províncias, no impedimento destes, eram os legados que julgavam as causas particulares, porque as públicas eram de alçada dos procônsules e dos propretores. Algumas vezes,
foram nomeados os legados para governarem províncias pacificadas, tornando-se tão honrosa essa magistratura que muitos cidadãos consulares e pretórios não se dignaram submeter-se a algo de a pretender em Roma. Os senadores que tinham negócios particulares nas províncias pediam algumas vezes o cargo de legados honorários para melhor serem atendidos e respeitado em terras estranhas. A isto se chamava legação livre, conforme fonte pesquisada. Voltando a Emmanuel no livro, os senadores que tinham algum negócio particular, por causa dos quais se julgava não estarem ausentes da República, algumas vezes alcançavam do Senado um legado livre. Isto é, decoravam-se com um nome e insígnias de legado, para desta forma serem mais acatados por povos estrangeiros e para poderem concluir com mais facilidade os seus negócios. Eis a conclusão, sem a necessidade de nos alongarmos tanto. Públio Lentulus foi designado para um cargo especial e de interesse particular, do latim legatio libera, tal qual havia dito Sintra de Melo em 1944. Fica evidente também o porquê de Públio Lentulus não intervir no processo de Jesus, pois este era um caso público. Seus poderes limitavam-se aos casos privados. Não que Pilatos lhe fosse igual, mas eram funções diferentes. Mais interessante ainda é o fato de certos cargos provinciais serem mais honrosos, a ponto de não pretenderem nada em Roma, o que justifica os anos passados pelo senador em terras judaicas. Peço desculpa pela leitura extensa, mas nós precisamos desse conteúdo, dessa pesquisa, para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre a mediunidade exuberante de Chico Xavier. E a condição, a autoridade de Emmanuel, que trouxe com riqueza de detalhes fatos de um império que já tinha ruído há milênios. O que define para nós a importância de acessarmos a história verdadeira no mundo espiritual, que com o passar do tempo vai nos revelando aquela condição que todos nós vamos atingir de nos intercambiar com as esferas maiores. Queridos amigos, estamos de volta para dar continuidade ao nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós vamos agora dar continuidade na introdução do trabalho a partir desse artigo escrito pelo nosso companheiro Carlos Henrique Najip Assunção, que está sendo publicado pela revista O Reformador do mês de abril e agora no mês de maio. Na primeira parte, o nosso querido Carlos Assunção deixa claro que Públio Lentulus foi designado para um cargo especial e de caráter particular na Palestina. Ao aprofundarmos as informações sobre o cargo de legado honorário ou legado livre, certos detalhes surpreendem bastante, como os trechos abaixo transcritos da obra de Adam. Então, senadores em países estrangeiros eram tratados com maior respeito. E como senadores não eram autorizados a deixar a Itália sem permissão, a menos que para a Sicília e a Gália, quando tinham a oportunidade de viajar para o exterior, eles geralmente obtinham o privilégio de uma legação livre, como era normalmente chamada,
que lhes dava o direito de serem tratados em todos os lugares, com as honras de um embaixador. Na província eles tinham lictores para atendê-los. Carlos fala assim para nós. Em estudo publicado por Le Prérier, encontra-se a informação de que os senadores romanos, vamos lá, sempre que eles viajavam para o exterior, mesmo a respeito de seus próprios negócios, eles foram mantidos sob o custeio público e sempre encontravam provisões para si e seus atendentes, prontamente preparados para a estrada. Um privilégio que foi geralmente denominado legação livre. Um leitor atento da obra 2000 anos encontrará impressionantes paralelos com a citação acima. E tal é a sua importância que a destacamos abaixo. Esperavam-no, além do legado do procônsul, alguns lictores e numerosos soldados pretorianos, comandados por Sulpício Tarquínios, munido de todos os aprestos e elementos exigidos para uma viagem tranquila e confortável pelas estradas de Jerusalém. Esse trecho, psicografado pelas mãos de um jovem que não tinha cultura acadêmica, que na época não tinha informações, livros, que vivia debaixo de duras penas, trabalhando de uma forma muito dura e trazendo aspectos precisos, detalhes riquíssimos da história vivida pelo senador Lentulus aos tempos de Jesus. Senador, não só como responsável pela situação dos patrícios na província. Acabo de designar Sulpício, homem que me merece a inteira confiança, para dirigir os serviços de segurança que vos são devidos. Além dele, mais um lictor e alguns centuriões partirão para Cafarnaum, onde permanecerão as suas ordens. Encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia, na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros. Continuando mais trechos do livro. Não devemos esquecer que Públio permanecia na Palestina com poderes amplos, na qualidade de emissário de César e do Senado, e a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar, com especial atenção e máximo respeito. Outro trecho. Públio Lentulus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos na administração provincial. Carlos continua o texto dizendo: era muito comum que o legatio libera exercesse também o legatio votiva, o que lhe dava, conforme citado anteriormente, honras de embaixador. Assim, Públio Lentulus representaria também os interesses de Roma, junto à nação conquistada, explicando-se assim o porquê dos indivíduos do povo o procurarem para denunciar as ações violentas de Pôncio Pilatos. Compreende-se também por que se envolveu, segundo o livro há 2000 anos, na reforma administrativa da província, o que deve ter ocorrido nos primeiros anos da década de 40, do primeiro século, quando, segundo a história, não havendo mais prefeitos romanos, foi implantada a monarquia, sob o reinado de Herodes Agripa I, sendo substituída poucos anos depois pela administração de procuradores nomeados pelo próprio imperador romano. Convém ainda destacar a questão referente ao subsídio, a fim de que refutemos todas as críticas lançadas. Públio recebia ou não pela missão de seu cargo.
o trecho abaixo, relativo à história da vida privada, do Império Romano ao ano 1000 poderá fazer cair por terra qualquer dúvida. Tudo valia dinheiro. Os postos militares que garantiam a polícia dos campos e ali preenchiam os cargos administrativos, faziam os povoados votar-lhe gratificações. Um romano enriquecia em parte à custa dos cofres públicos. Ninguém servia ao Estado, porém, dele se servia. Tal fato não era diferente para o legatio libera, cujos subsídios provinham do cofre da província em que estava estabelecido. Isto, sem dúvida alguma, deve tê-lo tornado uma figura bastante indesejada entre a população provinciana. Há outro ponto sobre o qual devemos também nos debruçar. Emmanuel informa no livro que era senador romano já no ano 31, quando tinha por volta de 29 ou 30 anos. A crítica também questiona esse trecho. E o nosso pesquisador foi buscar, afirmando ser impossível, pois que o personagem não tinha a idade mínima para ingressar naquela instituição. Indagamos mais uma vez sobre a fonte que permitiria tal indagação, pois, de acordo com o nosso conhecimento, não há nenhum erro no fato. Vejamos as condições para fazer parte do Senado. Que tivesse servido em algum cargo, pelo menos a questura, para a qual se exigia a idade mínima de 25, sendo por isso indispensável que o candidato tivesse 26 anos. Eu vou pular alguns trechos, porque a leitura é extensa. E que tivesse comportamento irrepreensível. Eu vou fazer um pequeno intervalo, porque eu estou vendo um comentário no chat do Sebastião muito interessante. Ele está dizendo, pelo que estou entendendo, se prestar bem atenção, nos dias de hoje, seriam espíritos reencarnados em nossa época de agora? São os mesmos espíritos? Aí nós vamos fazer uma brincadeira apoiada num pensamento de Emmanuel. A ribalta muda, mas os personagens costumamos ser os mesmos. Continuando. Em terceiro lugar, atendeu-se ao censo, que nos tempos mais remotos parece ter sido pequeno, mas florescendo a República foi a 800 ases, aí vai entrar na questão que vai dar a condição natural para ocupar o cargo. Assim, sem delongas, a conclusão é óbvia. Públio, com seus 30 anos, poderia sim ter sido senador romano, não havendo motivos para críticas em torno disso. Apesar dessas conclusões, olha que interessante, positivas que nos levam a considerar com apreço o romance histórico psicografado por Chico Xavier, continuamos a nos perguntar se tal personagem não existira de fato para a história. Se não nos chegara nenhum registro de tal patrício do primeiro século da era cristã, a princípio, debruçamo-nos sobre as biografias dos Cornélios Lentulus, conhecidos no primeiro século. Nenhum deles, repetimos, adequa-se ao perfil apontado em há 2000 anos. Contudo, posteriormente, descobrimos as chamadas prosopografia imperial romana. Pelo menos 2 obras foram lançadas com esse nome. Uma de Elimar Klebs, Paul Ronder e Hermann Dessau, de 1897. Outra de Edmundo Groll, de Arthur Sten, igualmente do século XIX. Ambas em latim. Eu tenho para mim que o Carlos foi enviado. Ele recebeu um legado
do Senado Romano para vasculhar. Eu vou continuar com ele porque ele me empolgou. Os livros reconstituem carreiras políticas dos romanos conhecidos nos 3 primeiros séculos da era cristã. Encontramos todos os Cornélios conhecidos, mas nenhum senador chamado apenas Públio Lentulus Cornélios, vivendo no 1º século depois de Cristo. Concluímos, nesse momento, que os estudiosos católicos do pretérito se utilizaram das prosopografias para achar qualquer indício do senador que escrevera a carta acerca da aparência de Jesus. Possivelmente procuraram também na lista dos cônsules romanos. Quem sabe ele estava nesse processo, hein? Vamos continuar. Um dia eu vou conhecer, eu vou brincar com ele. Eram 2 a ocuparem simultaneamente os cargos tão honrosos. A lista, Fasti Consulari, está no Museu Capitolino, em Roma. Vários Cornélios são mencionados nela, mas nenhum Públio Lentulus Cornélios. Até agora eu estou frustrado. No período em questão. No entanto, Sherlock Holmes, vamos lá. No entanto, descobrimos uma mais específica, contendo também os cônsules suffectus, que nada mais eram do que cônsules substitutos, em caso de morte ou renúncia dos oficiais. Ali, sim, no ano de 27 depois de Cristo, há a citação de um nome que nos chamou a atenção. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá. Consul suffectus, Publius Cornelius Lentulus. Consul suffectus, Sallustius Crispus Pacienus. Portanto, podemos afirmar, com muita propriedade, que existiu um Publius Lentulus Cornelius, na época em destaque, patrício romano que estava iniciando sua carreira política no governo do imperador Tibério. Quanto ao primeiro, o foco da nossa investigação, nenhuma informação biográfica. O segundo era jovem ainda, tendo somente casado depois de ter ocupado o cargo. Logo concluímos que haveria uma fonte primária e que era preciso chegar a ela. Assim, livros dos séculos XVI e XVIII foram consultados. Entretanto, foi em obra do século XIX, Fasti Consularis Inde a Caserius Nessi Visci and Imperio Diocletiani, obra em latim, de I. Klein, em 1881, que começamos a encontrar a resposta. No livro, o autor destaca o Consul Suffectus, fazendo uma pequena explicação, que, ao nosso ver, foi motivo de Públio ter sido ignorado pela história. Estão assinalados da seguinte maneira os nomes de ambos. Na página 26 da obra citada. P, entre parênteses, Cornélius. Le, entre parênteses, Intulus. C. Sal, entre parênteses, Iustius. Ao lado desse trecho, uma nota indicando a fonte em que for encontrada a nota. Fasti Arvalium. Vamos com calma que a gente está chegando lá. Os acta ou Fasti Arvalium são as atas de registro de uma fraternidade sacerdotal da antiga religião romana dedicada à Deia Dia, deusa dos bosques, e da fertilidade do solo, por vezes identificada com Ceres.
Seu templo ficava na margem direita do rio Tibre, onde todo mês de maio ocorria a Ambarvalia, festival em sua homenagem. Os registros dos sacrifícios ficavam grafados em placas de mármores nas paredes do templo. E em 1866, 1869, começaram a ser descobertas por W. Enze. Posteriormente, o material foi reunido no livro Acta Fratum Arvalium. Nessa obra, acha-se assim explicado o personagem em questão. P. Cornelius Lentulus, consul suffectus com C. Saustio, a 27 Fast Mage. Mas não é claro saber se, na verdade, Lentulus existiu, tal como declarado. Para os que não estão familiarizados com a convenção da nomenclatura da Roma antiga, são necessárias algumas explicações. O nome do cidadão romano era constituído de 3 elementos: o prenome, o nome da gens, ou seja, da tribo a que pertenciam, sendo este o mais valorizado, o verdadeiro nome e o cognomen. Por vezes aparece também o agnomen. Alguns perguntarão, como uma simples abreviatura como um P levou à conclusão de que se trata de um Publius? Não poderia ser outro nome? Não, resposta do pesquisador. De acordo com a convenção da época, seria mesmo esse nome. Na verdade, era comum o prenome figurar abreviado nos monumentos públicos. Monumentos públicos. E me vem à memória uma assinatura que eu tenho de Manuel da Nóbrega com o prenome abreviado. Um dia eu vou discutir isso com vocês. Em seguida, está escrito Cornélius, o que indica que foi acrescentado o nome gentílico, por tratar-se do correto. O uso de nomes entre colchetes é muito usado no livro, para vários indivíduos cujos nomes estão fragmentados. Por fim, há o, entre colchetes, le. Não encontramos nenhum ramo do Cornélius cujas iniciais LE fosse de qualquer outro que não dos Lentulus. Na verdade, Lentulus era, no 1º século depois de Cristo, um cognome exclusivo dessa gens e de nenhuma outra. Alguns poderão até mesmo querer sugerir outros cognomes de famílias importantes da época, mas convém observar algumas questões. O organizador do Fest Arvalio não renega a fonte histórica, cujo conteúdo em questão aparece fragmentado. Fazer isto seria um contrassenso, uma desvalorização de sua própria obra. Ao pôr na nota de rodapé, mas não é claro saber-se se, na verdade, Lentulus existiu tal como declarado. Refere-se ao fato de não haver nenhum outro registro da vida política desse personagem, que não seja o único citado. Porém, isso, de maneira alguma, quer dizer que esta carreira inexistiu. Demonstra apenas que ela não chegou a nós. Forçoso é reconhecer que na parede de um templo romano foi grafado o nome de um cônsul, suffectus chamado Publius Lentulus Cornelius. E que ninguém, até onde pudemos pesquisar, prestou atenção nesse homem. As famílias tinham a tendência de usar os mesmos prenomes de seus antepassados. Logo, há
um número limitado no meio delas. A gens Aemília, por exemplo, usou regularmente, através dos séculos, Lúcio, Mânio, Quinto, Tibério, Caio e até mesmo Paulo. Na gens Cornélia, numerosos indivíduos foram chamados de Públio. Não encontramos nenhuma família importante o suficiente para que um dos seus membros ocupasse o cargo citado, cujo nome, Públio, fosse utilizado e a sua sílaba LE iniciasse um cognome. A época está repleta de Cornélios Lentulus, que ocuparam o consulado. No ano 24, Públio Cornélios Lentulus Scipio foi eleito para o cargo. Em 25, foi a vez de Cosus Cornélios Lentulus. Em 26, veio Cinéius Cornélios Lentulus Gaetulicus. É lógico pensar que, pela fama e poder da gens, um outro membro tem ocupado o consulado em 1927. Ou melhor, desculpa, no ano de 27 depois de Cristo. Públio Lentulus Cornélios, ou Cornélios Lentulus, como queira. Eu gostaria de pedir a vocês mais uma pausa para que a gente possa voltar daqui a 2 minutos. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, todos nós que compusemos essa equipe, essa família de fraternidade, que Jesus nos abençoe. Nós vamos, agora nesse momento, trabalhar os últimos movimentos desse artigo do nosso companheiro Carlos Henrique Najib Assunção, que devemos vibrar e agradecer pelo esforço, pelo trabalho maravilhoso que esse historiador realizou para nos conceder um manancial de informações tão rico. E eu gostaria de, antes de dar continuidade, agradecer a Carla Fabris. Carla, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu tenho visto alguns comentários seus na Rede Amigo Espírita, enfim. É muito bom a gente estar estudando juntos. E todos nós aqui somos aprendizes e com certeza nos inebriamos com as histórias. E é muito interessante porque agora eu me recordo de Arnaldo Rocha, quando nos contava aqui em Belo Horizonte os tempos ouro de Pedro Leopoldo, quando eles passavam as tardes de domingo reunidos perto da casa de Dália, uma das irmãs de Chico. Tinha um campo de futebol ali próximo. Então o grupo de amigos geralmente passava as tardes ali conversando. E eles recebiam verdadeiras aulas de história universal. E muitas vezes Emmanuel se fazia presente, ou outros autores, outros amigos espirituais, para fazer correções nos comentários que eles faziam. Ou dando respaldo, olha, a história universal está correta. Ou não, nesse ponto o historiador escreveu com aquela tinta bem característica dele, dos seus interesses, enfim. E, em vez por outras, eles traziam revelações transcendentes que pena que não foram todas gravadas para que hoje a gente pudesse estar discutindo-as. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso e, por exemplo, um trabalho como desse nosso companheiro, ele tem um valor extraordinário e, como a Carla falou, era necessário que a doutrina espírita, ou seja, todo o conteúdo doutrinário, o movimento espírita pudesse
fazer com que a história registrasse Públio Lentulus Cornélios. Vamos continuar. O autor da obra complementa, afirmando que esse Públio é um Cornélios. Se ele tivesse qualquer outra família, observemos, como potencialmente provável, ou deixaria clara a dúvida, assinalando a questão, ou simplesmente deixaria em branco, o que é comum em vários trechos da acta. O livro lançado no século XIX, com relação a outros indivíduos. Até onde podemos identificar, não existe na academia questionamento sobre a correlação deste específico registro epigráfico com o nome Públio Lentulus Cornélios. Por outro lado, era muito comum que os patrícios ocupassem o cargo de cônsul, suffectus, até os 30 anos. Mais do que isso, era uma maneira de possibilitar, de permitir que o indivíduo exercesse cargos importantes administrativos, tais quais os variados tipos de legado, nas províncias da Ásia e da África. A necessidade de ter indivíduos para o preenchimento de legados provinciais levou o imperador Augusto, inclusive, a reformar o consulado suffectus. Muitos poderão argumentar que a idade mínima para a função era de 40 ou 43 anos. Entretanto, tal era o costume da época republicana e o período em questão é o Império. Aqui essa pré-condição na prática foi caindo por terra, levando-se em consideração que muitos imperadores se autodenominavam ou indicavam protegidos seus para o cargo bem antes do tempo permitido. Assim, Otávio Augusto foi cônsul aos 19 anos. Caio César ocupou por volta dos 20 anos. Marcos Fúrios Camilo tinha por volta de 33 primaveras, quando foi nomeado para o ilustre cargo no ano 8 depois de Cristo. O próprio companheiro de Públio Lentulus Cornélios, o suffectus Salustio, nem havia casado ainda, conforme afirmamos anteriormente. Isto para citar somente alguns exemplos. O cargo de cônsul era o último de uma série de outros que deveriam ser ocupados pelos jovens patrícios. A isso se chama cursus honorum, carreira ou curso honroso. Com 20 anos poderia ser tribuno militar. Depois ocuparia sucessivamente o cargo de questor, responsável pelos impostos e finanças. Edil, manutenção da ordem e abastecimento da cidade. E pretor, responsável pela justiça. Mas não se deve entender esse ciclo como absoluto. Muitas famílias patrícias conseguiram subtrair os cargos de tribuno e de edil de seus jovens, assim como o intervalo de tempo exigido entre as funções. Ademais, repetimos, a vontade do imperador vigorava sobre todas essas convenções, pouco importando idade mínima e outros fatores. A obra, há 2000 anos, dá a informação de que o senador Lentulus, vamos à obra, conhecia parte da Ásia, porque na primeira mocidade havia servido 1 ano na administração de Esmirna. Olha a condição aqui. De modo a integrar-se da melhor maneira no mecanismo dos trabalhos do Estado. A gente vai aprendendo com Emmanuel que cada detalhe do que ele coloca num romance tem um valor histórico. É comprovação. É matemático. E ele está dizendo alguma coisa para a gente. Por isso é que não dá para a gente trabalhar com os romances de Emmanuel lendo como se fosse historinha. Para o pesquisador, é um
tesouro, porque ali ele vai trazendo pontos que, se o indivíduo abrir o campo intuitivo e correr atrás, ele vai aprender. Ele vai aprender com a história, ele vai aprender a doutrina espírita, e ele vai ser convidado para a vivência do Evangelho. E aqui, doutrina espírita, porque é comprovação histórica, fruto de uma mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier. E a sabedoria de um grande educador. Porque lá no mundo espiritual, Emmanuel corria atrás das informações. Foi por isso que ele escreveu tudo isso. Vamos pensar. É muito claro que ele faz alusão aos seus cursos, devendo-se considerar um detalhe importante. Na maioria das vezes, este era o tempo de duração das magistraturas da carreira em questão, mas que o cargo específico teria ocupado? Que cargo? Se levantarmos em consideração o termo primeira juventude, como alguém bem jovem, é possível aventar, sobretudo, um cargo inicial citado por Marrecas no livro Antiguidades Romanas. Esse cargo é o de contubernalis, em que jovens do patriciado algumas vezes acompanhavam procônsules e propretores para aprenderem nas províncias os exercícios da guerra. Olha que interessante. O cargo de questor provincial, questor provincias, é outra possibilidade. Muito embora a idade mínima para tal, 25 anos na fase imperial, podendo ser subtraído em 2 anos. Não nos permita dizer que foi exercida na primeira juventude. Suas funções eram a coleta de impostos, pagamento dos funcionários do governo e das legiões romanas, sendo principal autoridade depois do governador da província. Não há notícias de legiões romanas na Ásia Menor nos anos 20, do primeiro século depois de Cristo, o que exclui o fato de ter sido ali tribuno militar. Convém lembrar que depois de terminado o mandato de questor, no início do cursus honoro, o indivíduo patrício tornara-se membro do Senado romano, se estivesse em acordo com as condições já explicitadas. Emmanuel teria deixado rastros que nos induzem a concluir que teria sido o cônsul suffectus apontado na Acta Arvalium. Primeiramente, devemos esclarecer que havia 2 tipos de senadores. Os pretórios, que só tinham ocupado no cursus honoro o cargo de pretor. E os consulares, que tinham chegado à função máxima do cursus cônsul, os quais tinham, ao longo da vida política, uma série de privilégios, que, segundo o Dr. Henrique, em seu livro sobre as instituições da antiga Roma, incluía até mesmo os festejos públicos. Ora, um dos episódios mais conhecidos da obra há 2000 anos é a comemoração nos Circos Máximos em Roma. Lívia está na arena, sendo atacada por leões, e Públio Lentulus, do alto, assiste à cena, sem atinar para a gravidade do momento, sobre o seu destino. Assim, entende-se por que o personagem está na tribuna de honra, ao lado do imperador Nero, em meio aos festejos. Era um direito dele, dada a condição de ex-cônsul, ainda que suffectus. Meu Jesus! Como foi falado no chat, ufa! Desculpem, hoje nós ocupamos vocês com uma leitura muito extensa. Mas a história, ela é empolgante. O trabalho do companheiro em levantar esses dados, extraordinariamente inspirado, merece o nosso preito de gratidão.
o nosso carinho, as nossas preces. Gostaria muito de conhecê-lo. Gostaria muito de abraçá-lo. Mas se a vida não nos permitir, fica aqui as nossas preces, as nossas vibrações, para que ele continue nesse trabalho extraordinário. Nós somos suspeitos porque a história faz parte um pouco do nosso compromisso dentro do movimento espírita. E não foi à toa que nós tivemos a oportunidade de ter conhecido Arnaldo Rocha, que nos apresentou facetas maravilhosas da vida de Francisco Cândido Xavier. E por isso nós tivemos a oportunidade de mergulhar na história, em vários movimentos da história, não dessa maneira científica, cheia de metodologia que o nosso companheiro fez. Mas nós tivemos que, vamos dizer assim, fazer um trabalho de uma arqueologia psicológica espiritual para entender muitos pontos da história. Na próxima semana, eu gostaria de continuar com essa exposição e convido vocês, como a última parte, a terceira e última parte desse artigo só vai sair no Reformador do mês de junho, nós vamos ter que pedir a paciência para vocês, para que a gente possa trazer a conclusão do nosso companheiro quando o Reformador nos autorizar. Mas nós vamos associar as gravações com a sequência do nosso trabalho aqui, que está sendo, em tese, concluído na noite de hoje. Tem alguns pontos que eu gostaria de enaltecer, inclusive a própria memória viva de Chico Xavier e de Emmanuel, que nos foi apresentada por Arnaldo Rocha. Que esse mesmo benfeitor que declarou para todos nós que fora, numa existência anterior a Públio Cornélios Lentulus, ele fora Públio Cornélios Sura, na mesma gens Cornélias. E é muito interessante porque naquele período foi um período muito complicado da República Romana. Um período em que ele viveu naquele movimento da própria Revolução de Catilínia. Conforme ele mesmo, Emmanuel, faz a descrição no primeiro capítulo do livro Há 2000 anos. Ele, com Cornélio Setego, com uma série de outros companheiros, se envolveram com Sérgio Lúcio Catilínia e, por interesses bem pessoais, bem políticos, bem voltado para as questões do mundo, eles fizeram uma trama que foi abafada pelo ilustre, talvez o maior tribuno da história romana, o nosso querido Cícero, que posteriormente, inclusive, se apresentou de uma forma extraordinária no próprio movimento espírita, quando esteve reencarnado aqui nas Minas Gerais no século XX. E foi um dos espíritos, um dos grandes amigos de Chico Xavier, considerado por Chico um verdadeiro pai. E na época que a Revolução foi abafada, voltando, ele era, inclusive, casado em segunda núpcias com Júlia Antônios. Portanto, Públio Cornélio Sura foi padrasto do jovem Marcos Antônios, que depois, por revelações mediúnicas, foi apresentado para nós que Marcos Antônios, o grande general romano, inclusive reencarnou novamente como filho, agora filho legítimo, do nosso querido Públio Cornélios Sura,
que era então padrasto, mais à frente, como pai legítimo, casado com Lívia, teve o filho chamado Marcos, junto com a filha Flávia. Flávia, a nossa querida alma Chico Xavier. E Marcos, raptado, passou por augúrias, por muitas dificuldades, face até a sua própria desenvoltura na última encarnação como o general Marcos Antônio. Agora, existem ainda mais dados históricos muito interessantes, que remonta ao nosso querido Públio Cornélius Sura, que nessa mesma gens Cornélius, ele foi um grande general aos tempos de Aníbal, que inclusive venceu na Batalha de Rama, aquele que fez Roma tremer. Ele na época fora Públio Cornélius Cipião, conhecido como o africano, aquele que venceu então o maior estrategista, o maior guerreiro de todos os tempos, o personagem Aníbal. E é uma história belíssima, que remonta inclusive um encontro naquela época entre dois amigos. No caso Aníbal, Arnaldo Rocha, e no caso o africano, o nosso querido Emmanuel. Eu tenho um livro de história geral, em que o autor, quando vai narrar a inesquecível Batalha de Rama, em que Roma venceu os cartagineses, ele conta que Aníbal foi chamado de volta, já velhinho, né, já estava numa situação muito difícil, mas Cartago, com a iminente derrota, tentaram trazer de volta aqueles que eles abandonaram e que tinha sido um grande líder, com um contributo extraordinário na própria edificação daquela potência na época, que superava, inclusive, a própria Roma. E nessa batalha, Aníbal, vendo a situação difícil, eu estou voltando no tempo com vocês, aí Aníbal chama para um diálogo o general romano Públio Cornélius Cipião, africano, jovem, que cresceu estudando as estratégias de Aníbal, com ódio mortal, porque foi Aníbal quem matou o seu pai em batalha, Públio, o outro Cipião, né, o pai. E nessa batalha, Aníbal tenta fazer uma proposta, e eles, só os dois generais com os exércitos na retaguarda, né, só os dois dialogando no vale. E é muito interessante, gente, porque o livro que eu tenho aqui de História Natural, ele está no meio dos escombros aqui, posteriormente a gente acha o autor, mas ele escreve um texto que me encheu os olhos. É mais ou menos assim: uma das maiores batalhas da história da humanidade, quando os dois generais se encontraram, brotou no coração deles uma mútua admiração. Eram como se fossem dois amigos que se respeitavam e que se reencontravam, porém no fronte. Mas não houve possibilidade de negociação. Mas, respeitosamente, eles se recolhem para assumir os postos que a vida os conferiu, e ali foi travada essa batalha inesquecível. E aí, hoje, a gente vê como que é desafiador para todos nós voltarmos no tempo e procurarmos viver não mais com essa mente focada para o Império Cesariano, para as construções colossais que são falaciosas, tendenciosas, que são arbitrárias, que são muitas vezes corruptas e que nos desviam tanto do nosso desafio da construção do reino verdadeiro, o reino de Deus, nos tornando agora administradores no império da nossa própria intimidade. Queridos amigos, eu gostaria muito de agradecer a todos
pedindo desculpas pela leitura extensa, mas não poderia, pelo menos a gente entende assim, se eu estiver errado, vocês me perdoem, mas nós entendemos que nada mais justo do que trazer as palavras do nosso próprio historiador, que todos aqueles que se envolvem com a história da humanidade, com essa chave que é a doutrina espírita, cumprem um papel extraordinário perante a espiritualidade maior. Porque todos nós devemos procurar estudar a história e trazer as facetas que possam nos auxiliar no encaminhamento, na direção do grande futuro, que é efetivamente a proposta para que nasça o Filho do Homem na intimidade dos nossos corações. E eu gostaria de encerrar a minha participação endereçando um beijo, um abraço carinhoso, fraterno a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, você que está na sua casa. Me desculpe se hoje a gente falou de história e não falamos da história do nosso dia a dia, como normalmente a gente faz. Eu gostaria de endereçar um beijo carinhoso a todos os nossos irmãos da rede Amigo Espírita, você da FIAC, a Casa de Kardec, que participam dos nossos sites também agora com a parceria com a TV Nova Luz. Eu gostaria de pedir a permissão para vocês, para que a gente possa encerrar a nossa noite, trazendo aquele que é o patrono, o benfeitor do nosso espaço, Emmanuel, que no ano de 1938, recebendo a visita do então vice-presidente da Federação Espírita Brasileira nessa época, Manuel Quintão, aquele que foi vamos dizer assim, o grande descobridor da mediunidade de Chico Xavier, ele endereçou uma mensagem que depois foi publicada no Reformador, por duas oportunidades, em 1976 e no próprio ano de 38, que nós vamos ler, e ficará essa mensagem como uma proposta reflexiva e já com as vibrações de prece que encerram, portanto, o nosso trabalho desta noite. Que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima se faça nos teus lares, na intimidade do convívio seu com sua mulher, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com todos nós que estamos militando nas casas espíritas, na sociedade, que possamos, queridos amigos, abrir o nosso coração para esse momento tão importante, que é o momento em que passa a humanidade, à luz do Evangelho. Diz Emmanuel: meus amigos, saudando o nosso irmão presente, bem como os demais companheiros da nossa caravana evangélica, faço-o na paz de Jesus, desejando-vos a luz santificadora. Nada mais útil do que o esforço de evangelização na atualidade. E é dentro desta afirmação luminosa que precisamos desenvolver todos os nossos labores e pautar todos os pensamentos e atitudes. As transições terríveis e amargas do século têm a sua origem na clamorosa incompreensão do exemplo do Cristo. O trabalho secular de organização das ciências positivas caminhou a par da estagnação dos princípios religiosos. Os absurdos contidos nas afirmações e negações de hoje são o coroamento da obra geral das ciências humanas, entre as quais, despojada de quase todos os seus aspectos magníficos da antiguidade, vive a filosofia dentro de um negativismo transcendente. E o que se evidencia aos amargurados dias que passam é, de um lado, a ciência que não sabe,
e de outro a religião que não pode. O nosso labor deve caracterizar-se totalmente pelo esforço de renovação das consciências e dos corações, à luz do Evangelho. Urge pelos atos e pelos sentimentos retirar da incompreensão e da má-fé todas as leis orgânicas do Código Divino e aplicá-las à vida comum. O vosso sacrifício e o vosso esforço executarão o trabalho regenerador. Mas é necessário. Não vos preocupeis com os imperativos do tempo, divino patrimônio da existência do Espírito. A força da exemplificação e apoiados nas vossas convicções sinceras, conseguireis elevadas realizações que farão se transladem para as leis humanas as leis centrais e imperecíveis do Divino Mestre. Este é o grande problema dos tempos. Nenhuma mensagem do mundo espiritual pode ultrapassar a lição permanente e eterna do Cristo. E a questão, sempre nova, do Espiritismo é, acima de tudo, evangelizar, ainda mesmo com o sacrifício de outras atividades de ordem doutrinária. A alma humana está cansada de ciência, sem sabedoria, e é envenenado pelo pensamento moderno. O cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento. O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa causa comum. Procuremos desenvolver, nesse sentido, todo o nosso esforço dentro da oficina de Ismael e teremos encontrado para a nossa atividade o setor de edificação sadia e duradoura. Que Jesus abençoe os labores do nosso amigo, de todos os amigos, que com abnegação e renúncia lutam pela causa do glorioso anjo, servindo de instrumentos sinceros à orientação superior da sua casa, no Brasil. É a rogativa muito fervorosa do irmão e servo humilde, Emmanuel. Ave, ave, ave Emmanuel, ave, ave, ave os benfeitores espirituais, ave, ave, ave Cristo. Que assim seja.